Rádio Ilha Capital. É bem melhor. Ágora RS. Salve, amigos da Rádio Ilha Capital. Mais um podcast do Ágora RS. Tenho uma grata satisfação de estar hoje conversando com um grande amigo, uma pessoa muito especial. Tivemos muitos pontos de contato na nossa breve existência até hoje, né? Ele tem graduação em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem mestrado em Cambridge sobre etnologia e sobre movimentos messiânicos Canela. Depois ele pode explicar um pouquinho melhor. Tem outro mestrado também em política entre caigangues na UFSC. Tem um doutorado na USP também sobre política entre caigangues, mas parentesco. Política e parentesco. E parentesco, né? Tem um pós-doc em Montreal, Índios do Norte do Canadá, com relação às hidrelétricas, versus um cenário semelhante aqui no Brasil. Hoje ele é professor titular na Universidade do Paraná, casado com a Ana Luzia, pai do Caio, primogênito, da Cecília, duas pérolas que encantam a gente quando nós conversamos com ele, e esse encantamento eu tributo ao que o Ricardo Cid Fernandes e a Ana Luzia são e representaram na vida deles. Nós vamos conversar hoje sobre antropologia, sobre cultura, sobre educação, sobre populações tradicionais, que tu vai nos explicar um pouco mais sobre o que são essas populações tradicionais. O Ricardo tem uma família, nasceu em uma família, tu e mais o teu irmão, né, Ricardo? São dois filhos homens, filho de Roberto e de Loiva. Roberto empresário. Quando eu conheci o Roberto, ele trabalhava no transporte marítimo de cargas, e a Loiva era professora do estado do Rio Grande do Sul, né? Super querida também. O Roberto já está pilotando outros pagos, desencarnou faz algum tempo, e a Loiva está lá, muito bela e faceira em Osório, né? Ricardo Cid Fernandes, que alegria! Aliás, todas as pessoas com quem eu converso, Ricardo, me dão alegria. Mas é uma alegria incomparável com as demais. Então, hoje eu tenho uma alegria indizível pela nossa história. E até se tu quiser contar para os nossos ouvintes como nos conhecemos, em que condições nos conhecemos, por que nos conhecemos, eu não ficaria suspeito para falar, né? Eu acho que é um bom começo, né? Bom começo, falar como a gente se conheceu. E só antes dizer da alegria de estar aqui conversando e ouvindo e atualizando notícias e pensando novos assuntos, né? Nossas conversas, a impressão que eu tenho é que a gente começou a conversar uns 30 anos atrás e continua, cada vez que se encontra, continua conversando. Novinho, verdinho, né? Verde. Então hoje, eu acho que esse começo de conversa é bom. Como a gente se conheceu? A gente se conheceu em nos anos 1990, quando eu fui procurar a Aldeia Infantil SOS para acompanhar, patrocinar, se engajar no movimento de defesa, movimento de preservação do Morro do Osso, em Porto Alegre. Naquele verão de 1990, eu acompanhei a lei orgânica, a elaboração da lei orgânica do município de Porto Alegre, logo após a Constituição, a elaboração da Constituição Federal e Estadual. Eu era graduando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul de História e me envolvi com a elaboração da lei orgânica, através do sindicato lá dos artesãos do BRIC, da Redenção. É uma coisa meio, né, fora não é muito protocolar isso, mas enfim. E ao trabalhar na lei orgânica a gente ficou sabendo
mandos e desmandos em torno daquela área do Morro do Osso. E acabamos aí nos mobilizando a comunidade toda do entorno do Morro do Osso, no movimento de defesa daquela área, uma área de 270 hectares no interior do município de Porto Alegre, que estava ameaçada ali por empreendimentos imobiliários. Orla do Guaíba, né? Era uma das últimas reservas de Mata Atlântica do nosso vasto litoral brasileiro, ainda tinha ali uma reservinha, né? Uma zona de metro quadrado caro, né, Ricardo? Claro. Não, é uma zona de expansão imobiliária, com parte do morro metro quadrado caro, né, uma zona nobre, uma outra parte uma zona de classe média. Mas nesse cenário lá estava localizada, ainda está, né, a aldeia infantil SOS. E procurando interlocução com as entidades, eu cheguei no Daltro. E de lá para cá a gente tem conversado e trocado ideias e desenvolvido alguns projetos. O projeto Morro do Osso teve um bom resultado no final. Sim, né? Olha que desdobramento maravilhoso. Desdobramento. E inicialmente nós mobilizamos ali 13 mil pessoas e fizemos um barulho lá em Porto Alegre. Foi. Atrapalhamos bastante a intenção dos construtores daquele projeto que iria devastar uma boa parte daquelas árvores que já estavam até marcadas para corte, né? Começava ali na Coronel Marcos, ao lado da ABB, e subia morro acima, e até perto da Cavalhada, talvez, né? Hoje existe lá o Parque Natural Morro do Osso, que foi desapropriação. É pequeno aquele parque em relação a toda aquela área, né, Ricardo? Mas eu te confesso que eu fiquei surpreso. Eu não sei qual é a nossa diferença de idade. Eu estou com 67, tu tá com quantos? 54. Então, naquela época eu já devia ter meus 26, 27 anos. Então, tu estava estudando na graduação ainda, né? Eu estava com 21, 22 anos. Né? Então havia a figura que chegou de macacão jeans, barbudo. O que essa figura quer aqui na aldeia? E aí tu vem com aquela fala mansa, como até hoje tu tem, né? E muito convincente. Eu imediatamente criei uma ligação muito grande, porque o Morro do Osso é lindeiro com a aldeia. Então qualquer movimentação que houvesse ali de especulação imobiliária refletiria sobre aquela região toda, inclusive sobre a instituição que acolhia, à época, crianças sem família biológica, né? Eu fazia parte da diretoria da instituição e de lá para cá nunca mais nos desgrudamos, né? E essa relação fez com que eu acompanhasse toda a tua trajetória, tanto fazendo teus estudos no exterior, a gente se comunicava por carta. Inclusive, deixa eu te interromper para dizer que o meu primeiro projeto de mestrado, ele dizia respeito à aldeia. Né? A ideia inicial era estudar justamente como se constrói uma noção de família dentro de uma instituição como a aldeia. Né? Sim. Como as crianças constroem essa noção de família e como as mães adotivas, as mães sociais e como os outros colaboradores constroem uma noção de família naquele ambiente institucional. Né? Esse era o meu projeto original. Acabei estudando comunidades indígenas e quilombolas e outros assuntos, mas o projeto original era esse. E mais tarde eu vim roubar esse teu projeto sem saber que era teu. E aí fiz um mestrado também sobre isso, né? Mas tu sabias que o Estatuto da Criança não reconheceu a aldeia como família substituta. Ele classificou a aldeia como família institucional e deu prioridade a famílias, entre aspas, normais, né? E então, praticamente, ele cortou toda a base pedagógica, educacional da aldeia, que era uma ligação afetiva forte entre crianças que não tinham elos familiares e uma mulher, que eles chamavam de mãe, né? Enchiam a boca para dizer mãe. E isso ficou inviabilizado porque as crianças que lá estavam, de acordo com a lei do Estatuto da Criança, deveriam ser constantemente colocadas, vamos dizer assim, à disposição de famílias que queriam adotar crianças. Então aquele vínculo que deveria ser por um bom tempo com aquela mulher chamada de mãe, ele ficaria um vínculo instável. De uma hora para outra poderia chegar o Ricardo com a Aninha lá e dizer: eu gostei daquela criança, eu quero me candidatar à tutoria dela e guarda depois da adoção. Então a ligação daquela mãe seria assim: olha, te liga com 12 filhos, mas nem tanto. Bom, fechado o parêntese, vamos voltar para a nossa lei orgânica municipal. Acho, Ricardo, que
Tu, para mim, é um modelo interessante de envolvimento do cidadão em questões que a gente normalmente não se envolve. Tu te mobilizou, talvez pela universidade, pelo teu interesse na graduação, para ir até o plenário da Câmara enquanto eles votavam artigos, parágrafos e resoluções com um laptop no colo. Quando naquela época o laptop era um objeto de luxo, né? Era carésimo, né? E aí vem, além desse minha observação sobre o teu engajamento, né, e interesse nessas questões, tem uma pergunta sobre a tua família, assim. Eu sei que as nossas famílias têm um papel importante nas nossas vidas. Elas influenciam de muitas maneiras na nossa formação. E eu sei que o teu pai oportunizou para ti, para o teu irmão, muitas vivências que nem todas as pessoas hoje teriam. Por exemplo, de viajar com uma mais tenra idade. Com que idade tu e teu irmão foram viajar para o exterior? Essa viagem para o exterior é curioso. A gente, bom, acho que começar dizendo o seguinte: meu pai é nascido na Itália, né, e chegou no Brasil com 6 anos de idade, e, enfim, sempre manteve não manteve diretamente uma referência com a família italiana, porque isso se desfez, mas ele cultivou ao longo da vida sempre uma curiosidade ou hábitos relacionados a essa origem italiana. Então ele sempre prezou muito por estar, por viajar. Viagem para ele sempre foi muito importante. Bom, ele acabou trabalhando com isso, comércio internacional, e acabou viajando muito. Então, acho que aos 4, 5, 6 anos, a gente foi a primeira vez para... Nós passávamos o verão no Uruguai, naquele camping Santa Teresa, que fica ali próximo ao Chuí. Sim. Então passávamos 1 mês por ano, nós ficávamos no Uruguai. E, bom, já era uma visita para o exterior. É uma visita para o exterior, porque falava espanhol, aquele pão do Uruguai é diferente, a gente achava tudo estranho ali. A carne diferente. Nós era criança e ficava acampado no Uruguai. Então tem isso é importante fazer essa referência aí, que é uma coisa lá da primeira infância, mas já tem o exterior estava ali. Né? Mas aos 14 anos de idade, eu acabei morando 1 ano na França, acompanhando um tio meu que fazia doutorado lá na época. E foi uma experiência muito interessante, porque nós não éramos uma família, enfim, rica ou coisa parecida, não tinha uma boa condição de vida, mas morávamos na casa, financiada. E eles fizeram todo um envolvimento assim, de separar o salário da minha mãe de professora, que nos garantia lá durante o ano. Então, durante o ano de 82, eu fiquei na França, morando na universidade, na Escola de Altos Estudos Comerciais, em Paris, próximo de Paris. Tu e o Júnior? Eu, primeiro meu irmão, depois eu. Meu irmão foi de dezembro a março, e eu fui de março a novembro. E aí foi o seguinte, um rapaz de 14, fiz 15 anos lá, sozinho, porque meu tio estudava o tempo todo, enfim, tinha um relacionamento... Fiquei 1 ano sem pai nem mãe, vamos dizer assim, né? Aproveitando muito, estudando lá, então já isso, de certa maneira, trouxe sequelas severas até o dia de hoje. Né? Sequelas? Não, assim, brincadeira. Né? Trouxe, assim, influências, né? Influências profundas até o dia de hoje. Sabe, Ricardo, quando a gente conversa nesse nosso programa, eu acho muito legal a gente enxergar a pessoa, não como a gente está vendo na hora, mas como um acúmulo de N vivências que nos escapam à percepção quando tu olha para alguém. Quando tu vê alguém na rua, seja uma figura pública ou uma figura interessante assim, tu não enxerga todo aquele misterioso ser que está ali com um acúmulo de coisas boas, ruins, traumatizantes ou alegres na tua frente. Então eu acho legal a gente fazer esse recorte para ver a tua origem, assim, tanto de oportunidades que a tua família possibilitou, mesmo não tendo condições suficientes para isso, né, para que tu tivesse uma visão mais ampla para fora do Brasil, né? Para fora do Brasil. E isso talvez tenha sido fundamental para te fazer a escolha de mestrado na Inglaterra, depois no Canadá, e de ter um olhar mais amplo sobre uma realidade que até então, se fosse um aluno da URGS apenas, tu teria uma visão local, quanto no máximo nacional, sobre as comunidades tradicionais, né? Os povos tradicionais. Tu sabe que eu tenho alguns colegas que são estrangeiros, né? Um colega espanhol, um italiano, argentinos, e tem uma consideração interessante a partir desse contato com eles, colegas professores da universidade, que é o seguinte: o Brasil é uma realidade tão grande que ele parece o mundo todo. Para muitos brasileiros, para muitos que moram aqui, o Brasil se basta. Assim,
A gente tem aqui vários times de futebol, várias novelas, vários estados, comidas, a gente tem o mundo todo aqui. Carnaval, samba. Carnaval, tem samba, tem funk, tem forró, tem sertanejo, tem um baião, tem fandango, tem de tudo aqui, muita coisa, e muita coisa mesmo. Aham. Então parece que se basta. Essa relação para um espanhol, por exemplo, ele está em contato direto com as diversidades internas da Espanha, mas também tem Portugal, tem a França. São realidades cotidianas. O estrangeiro é uma realidade cotidiana em outros países. E para o brasileiro, o estrangeiro nem sempre é uma realidade, nem sempre faz parte do cotidiano. E a gente tem aprendido agora com os refugiados, por exemplo, trouxeram para o Brasil uma novidade. Passamos a ver nas grandes cidades de médio porte, essas figuras que são refugiados, que são educados, que têm profissão e que são estrangeiros. E a gente começa a dar um novo papel de cidadania para essas pessoas. Então essa compreensão de que o Brasil se basta é uma compreensão equivocada, limitante. Né? E a gente tem que ir superando ela para onde quer que a gente olhe. Não adianta nada a gente ter internet e ser capaz de acessar conteúdos do mundo todo se a gente só acessa conteúdos feitos locais. E essa é uma realidade do Brasil hoje, né? Internet brasileira reproduz conteúdos brasileiros. Interessante que a tua vivência de viajar desde muito cedo com teus pais e depois sozinho lá na Europa pode ter contribuído para que tu tenha essa visão, não só naquele momento, mas de ter escolhido fazer uma graduação, uma pós-graduação, um pós-doc lá fora, porque realmente tu tem essa observação muito apropriada para o momento que a gente vive, onde tu pega um canal fechado de televisão e tu tem passeios por vários países e lugares e culturas à tua disposição, ao clique de um dedo ali, né? Só que às vezes tu escolhe não clicar aquele dedo, aquele botão para ver aquilo ali e tu opta por outra programação, que continua te deixando limitado. Nós vamos tentar falar hoje também, Ricardo, sobre educação, mas na perspectiva de nós bebermos na fonte dos povos tradicionais, populações tradicionais, que eu queria que tu já dissesse para nós aqui o que são populações tradicionais e dar exemplo de alguma delas. Então, populações tradicionais é uma categoria abrangente, né, que inclui, podemos colocar nessa categoria assim, povos indígenas, e aí temos no Brasil no mínimo 250 povos indígenas, etnias diferentes, né, no mínimo 180 línguas diferentes. Nossa. Então temos 5 grandes famílias linguísticas e temos uma diversidade muito grande, né, dentro do universo indígena. Então, povos tradicionais, vamos colocar aqui grupos indígenas, vamos colocar, que são povos originários, como a gente diz, né? Podemos colocar aqui também grupos quilombolas, né? Hoje a gente tem no Brasil em torno de, são 3.000 comunidades quilombolas, de 3 a 5.000, né? Estou dando um número meio elástico demais aqui, mas pode considerar um número conservador 3.000 e um número mais assim, abusado, 5.000 comunidades quilombolas. No Rio Grande do Sul, o último dado que eu tenho, eram 48 comunidades remanescentes quilombolas reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares, algumas com seus territórios demarcados, outros não. Então temos indígenas, né, quilombolas e um outro grupo que a gente coloca nesse grupo, povos tradicionais, que são aqueles povos que fundem, são populações formadas por grupos que se definem por ser pertencentes a um lugar, por exemplo, ribeirinhos, né? ou grupos que têm algumas características como um certo modo de ocupação do espaço, como por exemplo os faxinalenses no interior do Paraná, né? Que são grupos que misturam ali caboclos e descendentes de portugueses, mistura com índios, mas também tem ucranianos e outras populações de imigrantes mais recentes que têm o uso compartilhado do pasto. Então os terrenos são cercados na volta das casas, mas não o terreno da criação é coletivo. Então são grupos que têm um certo modo de apropriação do terreno para uso de criação, de criatórios coletivos. Nós estamos aqui na ilha de Florianópolis gravando esse programa de hoje e aqui também tem populações tradicionais que seriam o quê? Os pescadores? Em Florianópolis, população tradicional de Florianópolis inscrita no Ministério do Meio Ambiente e no Instituto Chico Mendes da Biodiversidade são os catadores de berbigão.
Catador de berbigão é a população tradicional do mangue. Né? Então essas populações tradicionais, os seringueiros são as populações tradicionais. Caranguejo não é? Só berbigão? Aqui é berbigão. Caranguejeiros e catadores de caranguejo é típico do Pará, do Maranhão. Lá temos os caranguejeiros também. Catadoras do coco babaçu, quebradeiras do coco babaçu. O que tem de especial essa quebradeira? É uma população, parte negra, parte indígena, como eu falei, né? Uma espécie de resíduos da colonização que foram se constituindo comunidades ali, que se apropriam de algum aspecto daquele território. Coco babaçu, elas se apropriam do coco babaçu, então elas só precisam da copa das árvores. Elas não são donas da terra, do solo. Então aí são alguns conflitos de terra, mas há muitas soluções já encaminhadas nesse convívio entre os donos da terra e esses modos de fazer. Os caiçaras, por exemplo, do litoral, o litoral brasileiro, dividido, né, jangadeiros no norte, caiçaras ali, Rio de Janeiro, Espírito Santo até Paranaguá, São Francisco do Sul, e abaixo os açorianos e os madeireiros. Então, os 3 tipos de grandes populações tradicionais do litoral, né? Jangadeiros, caiçaras. E assim vamos, né? Essa relação com a terra é interessante, né? Porque a terra, ela pressupõe que a gente deva ter um poder sobre ela, assim, a propriedade. Agora há pouco a gente conversava, antes de começar a nossa gravação, sobre escritura, de posse, apropriações desse tipo assim. Então, a nossa relação com a terra, inclusive quando a gente percebe que os portugueses e espanhóis chegando por aqui já encontraram populações tradicionais que eram os índios da época, né? Eles não tinham a preocupação de ter uma escritura de posse ou de ter uma área demarcada para dizer, olha, aqui eu vou caçar, ali a outra tribo não caça. Não era assim, né? Vamos entrar nesse assunto que é bem interessante, né, Ricardo? Mas eu vou pedir só uma pausinha aqui para a gente fazer um breve intervalo comercial. Voltamos em seguida, tá bom? Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Quer comprar um imóvel com toda a segurança no norte da ilha de Santa Catarina? A Diego Lomba Imóveis está há 20 anos oferecendo a certeza do melhor negócio. Para encontrar os melhores imóveis nas mais lindas praias de Florianópolis, visite nosso site www.diegolombaimoveis.com.br ou fale conosco pelo número 48-3284-5010. Venha tornar possível o seu sonho. Aqui na Tudo em Metro você encontra os mais diversos produtos, qualidade e preço justo, além de contar com o melhor atendimento da cidade. Contribuição, honestidade e excelência são valores que você só encontra na Tudo em Metro. Nossa família está esperando por você. Rodovia João Galberto Soares, 396, Ingleses. A excelência no atendimento. Estamos de volta aqui com esse belo papo com o antropólogo Ricardo Cídio Fernandes, na nossa rádio Ilha Capital, programa Ágora RS. Valendo lembrar que o programa Ágora RS pretende alinhar-se com o objetivo da rádio Ilha Capital de divulgar todas as expressões culturais do Rio Grande do Sul. Ricardo, gaúcho, e hoje morando em Florianópolis, mas também trabalhando no Paraná, com vivências no Brasil todo por ser uma pessoa requerida para fazer demarcação de terras, como antropólogo que não é? Quem escuta falar em demarcação de terras, né, Ricardo, pode parecer que assim, puxa, é mais uma armação aí para deixar aquelas comunidades lá numa situação privilegiada, mas não é bem assim. Até tu me falava um tempo atrás sobre aquele, eu acho que é Borboleta, não, lá no sul, como é que é o nome daquela demarcação? É Borboleta? Borboleta, eu atuei na Borboleta, mas acho que Borboleta nunca se demarcou. Que envolvia municípios inteiros. Imagina, como é que tu vai dizer apropriar um município inteiro para dizer que aquilo ali é uma terra indígena? Então, mas, antes de nós fazermos o nosso break de comercial, nós estamos conversando então sobre essa relação nossa, humana, né, com a terra. E tu falava isso aí. Acho legal a gente também levar em consideração
que modernamente se trata sobre a permacultura como sendo uma nova maneira de tu lidar com o território com respeito maior, né? Por exemplo, num princípio permacológico, tu não chega numa região que tenha uma elevação, uma coxilha, um morro, tu não enfia um trator para nivelar o terreno e depois botar a tua casa ali, não, tu deixa uma casa com porão, né? Tu preserva a topografia do terreno ao invés de alterá-la, porque ela demorou milênios às vezes para se constituir, né? E nesse sentido que a gente pode se inspirar nesses modos de vida dessas pessoas que se preocupam com a copa das árvores e não se preocupam com o terreno, porque elas têm essa ligação forte com aquela missão, vamos dizer, missão entre aspas, né? E assim também com a educação. A gente lida com a educação de uma maneira e esses povos lidam com a educação de outra forma, talvez até de uma forma de tradição oral, né? Que transmissão oral no passado. Hoje tu tem a educação à distância, tu tem homeschooling à tua disposição, tu tem a escola tradicional, que infelizmente é muito tradicional para o meu gosto, né? Não se alterou praticamente em séculos, né? A modo de dar aula com um quadro, um giz e uma pessoa detentora do saber na frente de um bando de aluminados, né? Sem luz. Então, nos conta aí, Ricardo, sobre as suas observações dessa relação com a terra, sobre a educação dessas comunidades. Como é que tu vê isso aí? Pergunta difícil mesmo, né? Mas a gente vai comentando. É um bate-papo, né? Um bate-papo, né? Vou começar contando uma historinha muito rápida, que eu fiz uma palestra na Universidade de Barcelona, Universidade Autônoma de Barcelona, sobre quilombolas. E aí estava explicando que a presença dos quilombolas em sobreposição, uma unidade de conservação, quer dizer, tem uma área protegida porque ela é ambientalmente protegida, mas lá moram famílias negras há pelo menos 150, 160 anos, né? Que é o caso ali do Parque Aparados da Serra, eram 26 famílias negras que moravam lá, enfim, tem toda a genealogia feita. Eu estou explicando lá na Universidade Autônoma de Barcelona essa situação. E estava falando para eles da cadeia dominial, como o que existia era uma fronteira entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina que foi demarcada só em 1962, porque ali é uma terra de muito acidente geográfico, né, e muito difícil de chegar. Aquele trecho que vem lá de cima do Itaibezinho até ali Araranguá, mais ou menos, né? Aquela baixada Rio Branco, né? Ali é Praia Grande. Praia Grande. O Itaibezinho vem ali, o Rio do Boi, depois é na Pedra Branca, isso lá no Faxinal, no Faxinalzinho lá, né? No outro cânion, mas é dentro do mesmo complexo. Quilombolas. Então lá, enfim, feitos os estudos lá, pessoal, gente boa lá, lugar lindo, né? Maravilhoso. E estou explicando lá para os espanhóis e estou falando da cadeia dominial, como não tinha um título de propriedade, não tinha uma escritura pública, ninguém tinha uma escritura registros pública. Históricos. Tinha os registros da presença, todo mundo tinha a memória do lugar, registro da presença. E depois de algum momento, nos anos 70, depois da grande enchente de 74, é que foram feitos os primeiros registros públicos ali. E que aí os quilombolas ficaram para fora desses registros, porque eles não fizeram registro público, porque eles tinham sido afetados pela enchente, eles estavam destroçados enquanto comunidade, e naquele momento foi feito os registros. Então eu estava explicando isso lá para os espanhóis. Os espanhóis acharam aquilo estranhíssimo, eles falaram, como assim? Nosso domínio, nossas propriedades, nossos registros, eles remontam a 700 anos. Se tu pegar qualquer um aqui dentro dessa sala, vai morar num lugar que tem uma documentação que remonta aí a 500 anos de certificação do Estado de que aquele terreno é um terreno. Aí eu chamei a atenção para isso. É uma dimensão colonial atual. Nós convivemos com essa dimensão colonial. Isso diferencia a Europa das Américas. Né? E no Brasil nós temos essa... Hoje em dia se sabe que no Brasil tem mais Brasil escriturado em cartório do que terra. Né? Então essa obsessão pela propriedade, pelo papel, pelo Estado certificador de que existe uma propriedade, produz esse tipo de aberração. Né? Tem cartório, tem propriedades certificadas em vários cartórios, Brasil afora, olha só. Muito mais do que terra mesmo. Mas então esse é só um comentário sobre a ideia de propriedade, a ideia ocidental. As comunidades quilombolas indígenas têm uma outra relação, né, com territórios. E aí, de novo, muitas diferenças a serem tratadas, mas um conceito, eu queria chamar dois conceitos chaves aqui. Né?
primeiro o território e o sagrado. Tá? O território ele carrega, por exemplo, o umbigo enterrado, ou os mortos enterrados, ou as aparições, né, os sobrenaturais das comunidades, são das comunidades. Então, assim, a noiva de branco, por exemplo, um personagem que está no Brasil todo. O gritador, a noiva de branco, o foguinho, aquelas luzes esse sobrenatural, o boitatá, o baú de ouro enterrado que existe, mas e já foi encontrado. Só que quem encontra esse baú de ouro, ele acaba ficando louco depois. Né? De tanto dinheiro. De tanto dinheiro que ele fica louco e aí não sabe mais se é verdade, se é mentira. Mas o território ele carrega essa dimensão do sagrado muito forte. Né? A gente, Palestina, a guerra, Jerusalém, eu acho que é um exemplo planetário disso, né? Uma cidade dividida em muçulmanos, né? E cristãos, né? E assim, de uma maneira, e judeus, uma cidade tripartida, e sobretudo ali um valor simbólico, em que tu vai encontrando as relíquias. Territórios indígenas, quilombolas e povos tradicionais, o território carrega essa marca também. Então aqui no sul do Brasil a gente tem, por exemplo, as águas de São João Maria, estão distribuídas por aí, e as comunidades se criam ao redor disso, são águas santas, águas usadas para batismos, e isso vai se misturando com o catolicismo popular. Então, um outro exemplo forte só do sagrado e pouco conhecido muitas vezes é o próprio pinheiro, a araucária. A araucária como uma entidade, um ser pleno, sagrado para os índios caigangue, que é o centro do mundo ritual caigangue, e depois podemos falar mais disso. O mel, né, das araucárias também é utilizado nos rituais culto aos mortos e tudo mais. E um outro exemplo também pouco conhecido é o cedro, né, o cedro de Santa Cruz. Muita gente, a erva mate também, claro, né, mas tem essas funções econômicas. O cedro de Santa Cruz é aquele cedro que tu pega dois galhos de cedro, faz uma cruz e enterra aquela cruz por ocasião do nascimento de uma pessoa. Se aquela pessoa virar um líder ou uma pessoa de valor para a comunidade, se aquele cedro virar uma árvore frondosa, é porque aquela pessoa é uma pessoa de valor para a comunidade. Então, os territórios carregam não só a dimensão propriamente terrena, o território carrega o sagrado. Ele é cheio de marcas do sagrado. Né? Não, eu fiquei espantado de ver quando tu relatavas assim as semelhanças entre a Bíblia e as tradições da religião, onde as figuras bíblicas, sei lá, Adão e Eva, ou existia uma relação assim muito anterior ao cristianismo, talvez, e tu me comentava sobre essa dimensão aí do sagrado, xamanismo também, uma coisa interessante de levar em consideração. Bacana de ver essa relação desses povos, dessas populações com a natureza, que é uma coisa que nós, chamados civilizados, perdemos. Hoje tu planta uma árvore, corta uma árvore com uma facilidade enorme. Tu vai construir a tua casa num terreno onde tem lá um cedro, tu não titubeia. Até tu pode te dar teu cuidado de pedir para um órgão ambiental para cortar aquele cedro lá de 150 anos. E esse órgão ambiental vai te dar uma condição muito severa. Você vai ter que dar 200 mudas para nós para poder cortar aquele cedro. Que é isso? 150 anos por 200 mudas? Então a nossa relação com a madeira, não vou nem entrar no mérito lá da nossa tão falada Amazônia, né, e exploração desse tipo de coisa, não só da selva, mas também do subsolo, mas isso é uma coisa que a gente poderia preservar na nossa tradição curricular moderna. Ou seja, poderia inserir no nosso currículo não apenas uma aula de história baseada num livro-texto. Podia provocar essa juventude estudantil, desde a idade apropriada, sei lá, 4ª, 5ª série, a ter contato com esses sagrados aí. É uma coisa que eu vejo, inclusive, na pedagogia Waldorf. Na escola Nabac, da Ilha de Florianópolis, que é uma referência, e eu vou fazer um programa com essa escola Waldorf para poder informar aos ouvintes da Rádio da Capital o que é a pedagogia Waldorf. Eles preservam muito o sagrado, inclusive sagrado sobre coisas abstratas, como o número. Eles lidam com os números, os numerais, o número 1, por exemplo, dando nomes. Isso aqui é um número triangular, por exemplo, o retângulo é um número formado por 2 e 3, então não é um número quadrado, como a gente conhece as raízes quadradas. Então eles dão esses nomes e lidam muito com esse imaginário. Como é que tu vê as comunidades indígenas, por exemplo,
lidando com a sua educação e inspirando nossos modelos educacionais. Eu vejo, por exemplo, políticas que têm escolas bilíngues para os índios que estão aculturados, né, na proximidade de uma cidade. Então parece que o poder público é obrigado a dar uma escola bilíngue para eles não perderem o contato com as suas línguas. Mas não poderia ser o contrário, de nós aprendermos com essas comunidades, essas populações, essa metodologia didática ou pedagógica? Educação indígena é um assunto assim, espetacular, porque coloca dois mundos em contato, né? A interculturalidade, ela é a condição para essa ideia de educação indígena. E só para conectar com a ideia do território e o sagrado, a outra dimensão do território, e eu acho que talvez ela entre mais assim tranquilamente na educação, a outra dimensão do território é a sustentabilidade, né? Território e sustento. Aí não se corta o cedro porque ele é sagrado, mas também porque ele faz sombra, também porque ele cai em galhos que tu pode fazer lenha e tudo mais, né? Aí conecta com a permacultura, né? Conecta com a permacultura, exatamente. A educação indígena, ela é desafiadora desde sempre, né? A gente pode dividir assim em fases a educação, né? Aquela educação inicial. Primeiro, assim, um contexto muito rápido, assim, uma informação muito rápida. Século XVI, começo da colonização, Papa Paulo III edita aquela bula papal confirmando que os índios tinham alma. Então, os índios tendo alma, eles deveriam ser convertidos à fé cristã, entendeu? É automático. Portanto, a igreja deveria ter um papel no processo colonizador. De salvação dessas almas. E de ocupação dessas novas terras. Certo? Seu malandrinho. Né? A igreja é um Estado. Né? A igreja digamos assim, faz um papel de se relacionar com Deus e tudo mais, faz toda essa intermediação com o sagrado, mas é controladora de um Estado, um banco e tudo mais. Né? Pois bem, esse envolvimento da igreja vai acompanhar a questão indígena o tempo todo. Inclusive hoje, um dos fenômenos é essa multiplicação de igrejas evangélicas em terras indígenas. É um fenômeno distribuído aí pelo Brasil todo. Mas ao longo da história, a igreja teve um papel de educadora aqui. E então uma educação... Bom, as missões no Rio Grande do Sul são um exemplo, assim, talvez um dos mais dramáticos dessa confluência, né, de uma missão. O Rio Grande do Sul é uma ponta, né, do projeto jesuítico, né, que vinha lá de onde? Lá de cima do norte, Colômbia, sei lá de onde que vinha aquela... Os jesuítas vão estar em vários lugares, mas assim, no Rio Grande do Sul é uma ponta da missão do TAP, ali, que são os 7 povos, que conecta com os outros povos da missão do Guairá. Ao total são 31 povos, 31 reduções jesuíticas. Mas pegando que nesta países região, hoje? Paraguai, Argentina, Brasil. Só? Não ia mais lá para cima, não? Não, digamos assim, essa mancha jesuítica que foi explodida pelos bandeirantes no Paraná em 1637 e no Rio Grande do Sul em 1757, né? Quer dizer, no Paraná foi na fronteira Paraná-Paraguai ali, foi um século antes o estrago aconteceu um século antes das missões do Sul. Sepete Araju, etc. Né? Sepete Araju, ele era como é que chama? Ele era um vassalo do rei. Ele se revoltou porque ele não foi respeitado enquanto um súdito do rei. Sim. Né? Então ele defendia a causa indígena, mas de dentro do sistema de vassalagem. Né? As histórias indígenas no Brasil são mal contadas e a gente então pode perder a chance de contar boas histórias. Né? A gente ouve, meus alunos, eu dou um dos temas muito ricos para a antropologia é a Oceania, Papua Nova Guiné, Polinésia, esse mundo, Havaí, esse mundo todo. Então tem muito material escrito sobre aquele pessoal e os alunos sempre falam da Moana, que é um desenho da Disney recente, tem o Pocahontas. Então as referências dos alunos para esse universo indígena é uma referência de outras regiões. A gente tem pouco insumo, pouco input, pouca produção artística ou cultural que dê conta dessa nossa riqueza aqui histórica e cultural. Nós vamos voltar para a escola, porque eu só estou falando aqui para dizer que no começo a igreja tem um papel fundamental. Sim. Mas isso se transforma ao longo do tempo.
O século XX é um século republicano, um século positivista, um século laico. O Serviço de Proteção ao Índio, Rondon e companhia, e no Rio Grande do Sul temos o Serviço de Proteção Fraterna aos Indígenas. Né? Dentro das pastorais? Não, é o positivismo, agora é o Estado. A igreja foi afastada. Sim, na implantação da República, é um segundo ciclo da relação de educação, da educação indígena. A República implanta um serviço laico de preparação para o trabalho. Então chamava assim, Serviço de Proteção ao Indígena e Localização do Trabalhador Nacional. Esse é o nome da sigla, 1910. Antes da Primeira Guerra. Antes da Primeira Guerra. Já na Revolução Industrial. Implantando, trazendo a questão indígena para dentro da República, o objetivo é superar a condição indígena, transformar o índio em trabalhador nacional, transformar em brasileiro. A questão indígena como sendo a marca do atraso que tem que ser superada. Sim. Esta é a educação indígena implantada. Tanto papal também, né? Tanto papal. O resultado disso é uma tragédia de dimensões humanitárias e civilizatórias para as populações. Podemos ir, visitemos aqui alguns acampamentos indígenas que tu vê, são pessoas que hoje sobrevivem, apesar de terem sido objeto de uma política de extermínio cultural. Sim. Mas tu não revela também os jesuítas como um certo extermínio cultural quando eles resolveram incluir, por exemplo, canto gregoriano, escultura em pedra, em madeira, arquitetura. Eles também interferiram um pouco naquilo que eles não sabiam fazer e usaram mão de obra. Só que houve um ganho na minha leitura, né, Ricardo? Eu acho que tudo na vida a gente tem um ganho também, né? Mas naquele momento que eu visitei lá as ruínas de São Miguel, eu vi que houve um ganho naquelas comunidades que aprenderam não somente o canto coral, mas também a organização das áreas ao redor da igreja. Cemitério esquerda, casa das viúvas e dos órfãos um pouco mais à direita, as casas dos índios ao redor da praça frontal à igreja. Tem até o desenho desses assentamentos, dessas reduções missioneiras lá em Santo Ângelo. Tem lá um desenho, uma espécie de maquete, e me parece que era um formato jesuítico de urbanização, entre aspas, em todas as reduções. Era tudo similar, né? Quase que como tu sai de uma vai para outra e tu não sente assim diferença de deslocamento. Então houve também uma apropriação, não é apropriação, eu não sei se eles anularam a cultura indígena colocando esses adereços jesuíticos e de interesse também para construir aquelas igrejas. Tinha que ter mão de obra, né, tia? Aquelas pedras encaixadas uma em cima da outra, redondinhas, não devia ser fácil. Mas nisso tu não considera também um tipo de... Não, eu considero um projeto complexo, com certeza é um projeto jesuítico, né? Os guaranis aderiram ao projeto fortemente e hoje, inclusive, aquelas missões são consideradas pelos índios como patrimônio cultural deles, né? Eles participaram daquilo. Eles dizem, tem sangue, tem força, tem suor dos nossos antepassados na construção disso daqui. Eles aprenderam e conviveram nesse projeto complexo. Mas não é um projeto indígena, né? É um projeto jesuíta que foi apropriado pelos índios a uma certa medida, mas os índios nunca foram donos do projeto, nunca tiveram os royalties do projeto, sim, entendeu? Não opinaram nada. Deram ali, né? Deixaram a sua marca aleijadinha, deixou sua marquinha ali, mas não é o dono do projeto, né? E isso faz muita diferença entre ser o dono, tu ter o protagonismo, né? Tu ter a autonomia, né? Tu ter assim, tu poder te colocar como autor e isso também há consequências fortes nisso, né? Isso os gaúchos acho que tem uma lição forte em relação ao Brasil, né? Essa ideia de soberania, o gaúcho tem uma soberania cultural, mas não tem uma soberania fiscal. Ou ele é submetido a uma federação que ele não concorda plenamente, ele disputa isso, né? Com representações e faz novelas e Érico Veríssimo e o pessoal, né, gasta tinta mostrando como isso aqui é uma cultura que poderia ser um país, esse negócio todo. Rapaz, né? Você está entrando numa zona. Né? Vou ter que botar um mate a esquentar de novo aqui essa água, porque vai dar pano para manga. Vamos dar mais um break aqui e já voltamos, tá, Ricardo? Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha.
Se o teu cavalo anda meio adoentado, ou teu cusco que não tá muito legal, tens um amigo que está sempre do teu lado, pra bicharada andar alegre no quintal. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. 369-2159 e o plantão 24 horas 9982-6176. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. Quer fazer compras do mês com economia? Venha para o Super Rio Supermercado. Segunda-feira, 10% de desconto para maiores de 60 anos. Terça-feira, promoção de pães. Quarta-feira, promoção de frutas e verduras. Sexta-feira, promoções de carnes. Super Rio Supermercado, Rodovia João Gualberto Soares, 7251 no Rio Vermelho. Nas compras acima de R$150, entregamos na sua casa. Super Rio, o amigo da dona de casa. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Bom, Ricardo, estamos aqui de volta. Nós paramos o nosso papo no segundo bloco do programa, falando sobre educação, falando sobre as metodologias que esses povos utilizam, sobre a interferência dos chamados homens brancos e do papado e dos jesuítas e depois do Estado na vida dessas populações tradicionais. Pode continuar para nós falando sobre a tua experiência também, vai falar sobre a tua experiência como material didático nas comunidades caigangues? Isso aí. Então, num primeiro momento, educação vinculada à igreja fortemente, no segundo momento fortemente vinculada ao Estado positivista, uma educação para o trabalho, uma educação para esse tipo, para a superação da condição indígena, isso é importante dizer, a ideia de superar a condição indígena, e nesse processo educativo, a gente vê assim, muitas terras do sul do Brasil foram desmatadas e tudo mais. A definição de superação é dada não por indígenas. Não eles por achavam que eles não tinham alma, eles achavam que eles não eram não tinham superado certas coisas. Se a gente pegar documentos da década de 30, a gente vê pesquisas psicológicas feitas aquele método psicodiagnóstico Rorschach, por exemplo, que é um método que tu apresenta imagens pretas e branco e tal. Assim, esse tipo de pesquisa com os indígenas demonstrando, aqui entre os índios do sul do Brasil, demonstrando que eles eram assim, incapazes ou mentalmente inferiores. Então toda essa política, essa maneira de pensar a questão indígena está transposta na educação aplicada a esses povos durante o período aí do século XX, basicamente. A partir da Constituição a gente tem uma mudança radical uma mudança. A de 88, né? A partir da Constituição de 88, o caminho muda. Né? A gente vai ter a Lei de Diretrizes e Bases 96, depois em 98 a gente vai ter o Referencial Curricular Nacional para a Educação Indígena, que são documentos pilares, base de uma educação, que prevê a autonomia dos índios na produção de material didático, na construção de espaços pedagógicos próprios, na construção de calendários específicos, a tal da educação bilíngue, intercultural, bilíngue e diferenciada. Né? Isso, estou falando nos últimos 30 anos, muito material se produziu, muitas oficinas foram feitas com professores indígenas e que produziram, então, experiências, desde livros didáticos em língua indígena, livros simples, livros como nós temos entre as nossas crianças, livros sobre comida, sobre ervas, sobre mitos, livros sobre histórias assim, destacadas, personagens, sobre territórios, livros sobre astronomia indígena, livros sobre, pequenos livros, livretos, jogos como o jogo de memória em língua indígena, por exemplo, né? Um jogo que te aproxima das imagens daquela cultura. Então a gente tem comidas ou animais, enfim, tu ensinar sobre os personagens que construíram aquela comunidade, sobre os seres que povoam aquele universo, fauna, flora, os seres sobrenaturais, quais são as entidades, as divindades, os demônios, quais são as danças, os cantos, as performances, todos os rituais, o calendário de festas. Tudo isso tem
passou a ser feito e já gerou um material muito rico. Vocês podem procurar, recomendação assim, forte, né? Procurem materiais didáticos indígenas, produzidos pelos indígenas. No Brasil, há coisas muito bonitas. Tu ajudou essa produção também aqui em Santa Catarina, né? Em Santa Catarina e no Paraná, eu contribuí como professor de grupos de professores indígenas na produção desses materiais. Então, como um facilitador, né? Como oficinas de produção de material. Tu tem alunos indígenas hoje? Hoje eu tenho um aluno indígena que faz doutorado comigo e o assunto dele é o jicrê na escola. Jicrê é a palavra caigangue para cultura tradicional. Como as escolas indígenas tratam a cultura tradicional indígena. A expressão indígena é jicrê. 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 JY, jicrê. Na escola? Na escola. Como que jicrê está na escola? Como que a tradição está na escola? O que é a tradição, nesse caso, indígena? Respeito aos mais velhos, o conhecimento das rezas, aqueles benzimentos, os chás e ervas, a dieta. Né? Conhecimento dos mais antigos, sabedoria dos mais velhos. A presença dos mais velhos dentro da sala de aula, isso é comum entre algumas terras indígenas. Mas aí, como a gente vive sempre um momento de educação, e o Dalton sabe muito bem disso, né? Educação é luta. Tu não faz educação assim, com educação de corpo mole, assim, né? Tu tem que educação é uma luta constante, né? É diariamente tu enfrentar todo tipo de dificuldade e os resultados são sempre pequenos. Né? A educação ela funciona no longo prazo. Tu te refere à educação no formato que nós temos hoje no setor público e até privado? Exato. Nesse formato, né? Nesse formato. Não precisa ser sempre assim, né? Não precisa ser sempre assim, mas educação, tu não aprende nada rápido imediatamente. Sim. Né? Tu tem que aprender, tem que testar, tem que voltar, tem que conversar com amigos sobre aquilo que ele viu, que ele fez. Educação é sempre processo. E hoje, com os processos acelerados pela internet, que te dá uma sensação de tempo que voa, é mais crítico, né? É crítico. Eu sempre começo as turmas iniciais da antropologia sempre provocando os alunos a refletir sobre a palavra pesquisa, né? Todo mundo faz pesquisa hoje, sobre tudo, o tempo todo, e todo mundo chega a conclusões na hora, prontas. Eu digo, gente, segura um pouco a onda, vamos pensar que pesquisa envolve tempo, precisa um tempo, né? Não muito também para não mofar o conhecimento, mas precisa algum tempo ali para dar. Então, essa questão, os índios discutem muito a escola, isso que eu queria chamar a atenção. E a escola para os índios é uma escola intercultural. Eles querem aprender coisas dos brancos também. Eles querem aprender inglês, querem aprender computação, querem aprender projetos, querem aprender esse tipo de coisa. E querem colocar como matéria da escola a sua própria cultura. Qual é uma dificuldade, e eu acho que isso é um bom exemplo, em muitas terras indígenas, a língua indígena é tratada como língua estrangeira. Então é um paradoxo e a gente tem que superar isso. Nós usamos a raiz das palavras nossas aqui no dia a dia, muita raiz indígena, né? Tu pode citar vários exemplos de palavras que a gente usa sem saber que está lá na... Sim, o tempo todo, né? O português brasileiro é tupinizado, né? Mas a língua indígena, então o aluno fala a língua indígena em casa, vai para a escola, aprende português e trabalha conteúdos em português, e a língua indígena na escola é tratada como uma língua estrangeira. Então tem 2 horas aula por semana de língua indígena. Há uma confusão aqui entre o que é a função da escola e o que são processos educativos. Né? Tu te refere à língua estrangeira na escola de, entre aspas, brancos? Indígena. Indígenas? Na escola indígena. Eles tratam a língua deles como língua estrangeira? Os diretores em escola indígena não são indígenas. Por quê? Apenas 40%, porque muitos não têm formação, apenas 40%, em torno de 40% dos professores. 2021, no sul do Brasil, em torno de 40% dos professores de escolas indígenas são indígenas. Os contratos de trabalho são a grande maioria, assim, 98%, contratos temporários. Sim. Concursados temos aí, 15, talvez, 20 concursados pelos estados, né? Como tu foi professor do estado, como eu sou professor da União. Então, essa condição de trabalho é uma condição importante também, né? Tem que ser índio, mas tem que ter uma boa condição de professor, né? Enfim. Então, acho que assim, a escola... A curiosidade que tu te referiu agora deles em relação à nossa cultura, tu observa em algum momento a curiosidade
de nós. Eu não gosto de usar assim nós e eles, não gosto de usar. Mas só para a gente se comunicar legal aqui, tu disseste que eles têm vontade de aprender sobre tecnologia, sobre método, sobre a nossa maneira de levar a nossa vida profissional. E tu vê o inverso, tu vê pessoas jovens que querem aprender um pouco mais dessa cultura indígena, ou quilombola. Então vejo que sim, né? Acho que sim. A cultura indígena chama atenção e está ocupando lugares mais destacados na sociedade. Ao longo do tempo tem melhorado essa percepção, mas não podemos esquecer que os índios ocupam uma posição marginal na sociedade. Sim. Então nós não temos artistas plásticos indígenas famosos, não temos artistas de novela indígenas famosos. São artesãos que estão em feirinhas, né? Não são artistas. Um jogador de futebol indígena assim, famoso, a gente não tem, os índios não ocupam um lugar de destaque na nossa sociedade. E isso há aí uma reflexão para a gente fazer sobre quem somos, que sociedade queremos e como se posicionar perante esses povos que já demonstraram que não vão abrir mão de ser povos indígenas. Mas pelo menos, Ricardo, na Constituição de 88 eles são reconhecidos. Ele tem lugar de destaque lá. Sim. Seja nos artigos finais, lá ele tem lá uma regulação importante, né, que garantiu eles estarem até hoje nessa batalha, né? Não, com certeza. A regulação tem um capítulo chama Dos Índios, e é um capítulo importante que garante os índios seus usos, costumes e tradições. E o que nós temos é que construir uma sociedade que reconheça o lugar do índio, não só na lei, não só nos conflitos de terra, mas um lugar também na cultura, um lugar da educação, um lugar nos conhecimentos populares, assim. Já que tu falou sobre a gente enxergar os índios como eles são marginais, nós andando no dia a dia, a gente vê pelas ruas dos grandes centros, principalmente, ou próximo aos assentamentos, a gente vê a circulação de pessoas com uma vestimenta diferente, com um cabelo diferente, com uma cor, talvez até um palavreado diferente, e a gente fica observando como se eles fossem estrangeiros até, né? E a gente fica pensando sobre essa lógica que nós temos. Por exemplo, quando eu via crianças no inverno, de pé descalços, numa sinaleira, vendendo artesanato indígena, observados à distância por uma índia ou por uma irmã mais velha, eu me reportava ao Estatuto da Criança e do Adolescente. No Estatuto não há uma diferenciação entre criança indígena e criança brasileira. Todos são crianças brasileiras e todos deveriam ter os mesmos direitos que o Estatuto prevê, como lei federal, né? E eu ficava me perguntando por que essas crianças não têm o mesmo cuidado de estarem na escola e não estarem trabalhando, porque o trabalho educativo é uma coisa, mas a exploração do trabalho infantil é outra. E o segundo programa que nós gravamos aqui é sobre erradicação do trabalho infantil. Então, tu olhando de fora, parece que eles estão estimulando, inclusive, trabalho infantil, aquela pessoa sentada, mais velho, às vezes com um bebezinho no colo, né? E aquelas ali na sinaleira pedindo. Então aí caracteriza mais essa marginalidade que tu te referiste. Mas como é que o cidadão pode ter esse olhar mais... Esse programa de hoje pretende isso, né, Ricardo? Que a gente consiga olhar para essas pessoas que estão às vezes em contato conosco nas ruas aí, com outro olhar. Quando tu fala em desapropriação, que tem todo um processo enorme, burocrático, parece que eles estão querendo se aproveitar das terras que eles dizem que serem deles para poder explorar alguma coisa a mais, quando tu acabou de relatar que eles estão preocupados com a copa das árvores ou com aquela extração normal para sobrevivência e não para explorar financeiramente, por exemplo, né? Então, é importante que as pessoas saibam que quando um antropólogo como tu é contratado oficialmente por um governo federal, baseado em leis da Constituição, para fazer um estudo, há um know-how teu, como estudioso do assunto, doutor, pós-doc, muito importante, que vai fazer uma análise baseado em fatos que não tem nem registro. Então tu vai ter que praticamente imergir numa comunidade para ver como é que é o dia a dia deles, para ver se tem algum sinal daquela característica daquele povo, seja no modo de posicionar suas casinhas. Estou dando um chute aqui, né? Me corrija. Posicionar as casinhas orientadas para o sol, ou de dentro da sua casa ter um fogão assim, um assado. Como é que é o dia dele, ou até como é que a tradição oral deles chegou até o presente, para te saber realmente, olha, essa comunidade não é fake. Ela não foi implantada no Morro do Osso com uns pedacinhos de barro dizendo que era uma urna mortuária, para dizer que o osso do morro
era de um cemitério indígena de Caigangue, quando o Caigangue jamais faria um cemitério indígena no alto de um morro, né? Então, como é que um profissional como tu se debruça sobre uma população desse tipo para poder referendar, olha, realmente isso aqui tem a tradição Guarani, Caigangue, enfim, qualquer que seja, quilombola, né? Como é que funciona isso, Ricardo? Essa questão das crianças vendendo é uma questão complexa e o efeito, o aspecto da marginalidade se sobressai ao aspecto indígena. Então, se a criança está sozinha, está em vulnerabilidade, ela tem que ser protegida. Isso é uma grande discussão. E ela seja indígena ou não indígena, ela tem que ser protegida. Sim. Que ela pode acompanhar a mãe nesses processos de venda, bom, isso é inegável. Os Caigangues, especialmente, são os grandes vendedores de artesanato por aqui. Eles acompanham as mães o tempo todo e fazem questão de estar lá, e é importante estarem junto, especialmente com as mulheres, que são as maiores vendedoras. Tá? Então, mas isso é uma discussão que algumas cidades já estão mais organizadas. Florianópolis está muito atrás desse aspecto. Começou agora o ciclo de debates aí com cidades e cidadania indígena, como fazer para acolher essa presença indígena que convive com as crianças. Sim. Retirar a criança daquele convívio ali não é a solução, vai criar um outro problema, vai agregar um problema, mas tudo está originado da marginalidade. Com relação ao processo de demarcação de terras, existe toda uma parametrização que nasce lá na década de 90, 1996, é a legislação básica para isso, né? O tempo passa e a gente vai... Estou olhando para o cronômetro aqui, né? Já passou os 15 minutos. Os diretores da Rádio Capital que me perdoem, mas eu vou estourar essa 1 hora aqui, vamos lá. Mas então, tem uma legislação básica lá, decretos e portarias, fundo lá, para que não paire nenhuma grande dúvida aqui, é de 1996, está consolidado e tudo mais. E ali tem aqui alguns tópicos fundamentais, que tu entender o conceito de reprodução física, habitação permanente, quer dizer, como que essas pessoas estão aqui, como que ficam, como que não ficam, como que se ocupam desse território, qual é a conexão histórica deles com o território e qual é a conexão da tradição deles nesse território. Então, a gente tem que caracterizar isso. E isso se faz com estudo, com pesquisas, entrevistando os próprios indígenas, os vizinhos, e esse é o parâmetro. Aí tem a questão da reprodução física e cultural, tem que ver as taxas de natalidade. Se é uma população que está crescendo e tu demarca um território muito pequeno, como é o caso do Mato Grosso do Sul, territórios mínimos, ínfimos, com populações lotadas de gente, aquilo ali é bomba relógio. Sim. E isso é uma equação do Banco Mundial, da Unesco, da ONU, uma equação das grandes políticas internacionais. A bomba relógio sociodemográfica, ela é a política mais cara e mais burra que a gente pode investir. Olha só. Investir na bomba relógio é criar dívida para os agentes financiadores internacionais no futuro. Essa é a política do Banco Mundial, tu pode olhar, seus princípios lá estão. Então, criar bombas relógios não adianta nada. Então, a gente vai seguindo a lei ali, tem os parâmetros, só que os estudos são só estudos. O estudo não garante a terra de ninguém. O estudo, ele é uma etapa de uma luta por território. Sim. Então, tu colocar na mão de antropólogo, de estudioso, a culpa disso ou daquilo é desconhecer o processo. A decisão sobre quem ocupa um território os tomadores de decisão são o poder público, nas suas formatos INCRA, FUNAI, Ministério Público, não é exatamente poder público, mas prefeituras, Estado. No Rio Grande do Sul há vários lugares que o Estado cedeu. Sim. Campos da CE, ao lado de torres, linhas de transmissão e subestações, lugares cedidos para os indígenas. Escolas desativadas cedidas. Então, em Curitiba tem uma aldeia que é um comodato que a prefeitura cedeu para os indígenas. Então, há várias maneiras de criar essas áreas, essas terras indígenas, e a decisão, o estudo fundamenta, justifica, mas ele não decide. Mas tu subsidia bastante. Não, né? tu subsidia, tu dá o subsídio técnico importante. Mas que no caso do Morro do Osso especificamente, como a gente começou essa conversa por lá e é bom ela terminar por lá, no caso do Morro do Osso, eu acompanhei a luta pelo parque lá do começo, a gente levantou aquela bandeira ali, né? Tu e mais 2 ou 3 ali, né? Tu nem era antropólogo? Nem era antropólogo, não tinha nada, nem sabia, né? E ali, não, a questão, a ocupação indígena lá, tu pode alegar a tradicionalidade, estavam lá ocupando lá historicamente, mas o que eles têm ali é um projeto de estar na cidade.
E eles têm uma inserção cidadã. Né? E nesse sentido tu pode falar muito melhor que eu do que o que é esse termo, né? Uma inserção social socioterritorial cidadã. Sim. Tu que acompanhou a formação de tantos jovens, crianças e jovens que não têm inserção socioterritorial cidadã, algumas conseguiram com a sua casinha, com seus lugares, outros não. Tem o desafio de ser um cidadão no plano social e no plano territorial. Aqui, Morro do Osso é um projeto socioterritorial caigangue. Eles ocuparam, garantiram a presença lá em nome da cultura indígena e obrigaram o poder público a instalar forçar o poder estrutura público na luta, estrutura mínima. Os antropólogos só podem dizer o seguinte: eles aqui estão fazendo encontro de rezadores, eles estão fazendo, valorizando festas a tradição, de casamento, batizados, eles fazem as suas coisas da tradição ali. Não há, a decisão aqui não é uma decisão de estudo, é uma decisão de política indígena. Ali é bom que a gente ressalte que aquela tribo que foi para aquele cacique que foi para lá, já até faleceu aquele cacique, faz tanto tempo que ele até já morreu, né? Eles estavam assentados dignamente como inserção urbana lá na lomba do Pinheiro. Mas desavenças entre caciques existem, são santos, né? Então brigaram entre alguns caciques naquele assentamento lá, oficial, prefeitura, garantiu tudo, escola bilíngue também. E ao brigar com aquele pessoal, eles resolveram vazar, né? E aí foram lá pro Morro do Osso. Mas enfim, isso aí é o menos importante diante da maravilha de conversa que nós tivemos aqui, e que eu te pediria, por favor, que a gente retomasse esses belos temas. Também vai depender da aceitação do nosso assunto através do público que vai ouvir esse podcast no dia do lançamento, que é sexta-feira que vem agora, e também nas plataformas onde ele fica disponível, né? Se houver um interesse das pessoas, a gente pode retomar com muitas coisas instigantes e importantes, eu acho. Principalmente, Ricardo, que é uma bandeira que eu incluí até nos objetivos do Ágora RS, que é a educação formal, né? A educação formal, a cultura no sentido eu optei por arte e madeira. Olha quanta coisa bacana a gente pode pegar da arte também, seja no canto, seja na dança, seja na arte dos índios, né? Fico muito feliz de saber que já tem alguns expoentes dos indígenas que conseguiram galgar essa formação seriada do nosso ensino, chegar até a um doutorado, como tu está me dizendo aí. Deve ter muito mais em graduação, tomara que venham mais, né? Mas acho que nós temos que evitar dizer eles e nós. De preferência que nós nos tratemos como eu estou falando contigo aqui, meu irmão querido, e te deixo agora aqui para dar um tchau para o nosso público aqui, te agradecendo mais uma vez por esse privilégio de conversarmos sobre esse assunto que na minha leitura é importante. É só agradecer, né? Só agradecer e dizer que é muito bom estar conversando, e os assuntos só aumentam de tamanho. Cada vez que a gente conversa com ele aumenta de tamanho. E no ano passado, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi formado o primeiro doutor indígena. Opa. Caigangue. Então temos um doutor. Em que área? Educação. Aluno da Maria Aparecida Bergamaschi, sobre interculturalidade. Ele fala a escola e os parentes. Esse é o assunto dele. Como é que funciona. Mas os assuntos eles só aumentam e, enfim, se a gente tratar tematicamente aqui, nós temos assunto para falar muitas e muitas vezes. Muito obrigado, Dalton. Leva um beijo pro Caio, pra Cecília, pra Aninha, pra Loiva, e até breve. Muito bem, por hoje ficamos por aqui e até o próximo Ágora RS. Fala galera, muito prazer, eu sou o Luiz Dasper e eu também estou aqui na Rádio Ilha Capital todas as segundas-feiras às 20 horas e 30 minutos com o programa Eletroacústico, para compartilhar contigo o melhor da produção gaúcha do pop e do rock na programação da Rádio Ilha Capital. Então não esquece, todas as segundas-feiras às 20 horas e 30 minutos, programa Eletroacústico aqui na Rádio Ilha Capital.